É chegado até vós o reino de Deus. Foi esse evangelho que o Senhor Jesus começou em seu ministério terreno, trazendo o reino de Deus. Sem revelação, essa expressão é apenas uma expressão. Mas quando você entende o significado por trás disso, as pessoas na época de Jesus, que em nada é diferente de nossa época, estavam sendo oprimidos debaixo do reinado das enfermidades, do câncer, da AIDS, da diabetes e de vários outros males, sendo que todos esses males estão abaixo do poder de Jesus, abaixo do poder de Jesus. Porém, as pessoas, por estarem afastadas do governo, do reino de Deus, do governo de Jesus, essas pessoas estão debaixo do reino desses males, das potestades do ar, como a Bíblia diz, debaixo do império das trevas. E essas pessoas estão sendo dominadas, vendo suas casas, suas famílias serem destruídas. E a maioria absoluta acha tudo isso normal. E infelizmente até mesmo os cristãos. Então, trazer o reino de Deus é trazer consciência, é fazer as pessoas entenderem que o propósito, o que está por trás dessa expressão, é fazer você entender e migrar para o reino de Deus, ali como está escrito em Colossenses 1, verso 13, que Deus, pelo amor pelo qual nos amou, nos fez idôneo, nos habilitou, nos capacitou, e nós migramos do império das trevas para o reino do seu amor. É fazer essas pessoas entenderem que, apesar do reino de Deus não estar fisicamente ainda em todo o universo, o Rei Jesus ainda não está com seu corpo glorificado reinando sobre o mundo, mas ele, Jesus, Deus, nos trouxe essa oportunidade de nós estar operando debaixo do reino dele, debaixo da sua proteção e exercendo autoridade, exercendo poder sobre esses males. Estamos passando em sua porta, passando em sua rua, fazendo um convite especial para você. É que logo mais às 7 horas da noite estaremos aqui na Praça do Laranjeira, fazendo ou realizando um culto de milagre, onde iremos fazer uma oração poderosa que pode mudar a sua vida. Talvez você tenha lutado sem sucesso contra vícios, contra enfermidades. Quem sabe você ouviu já alguma palavra que assegura que não tem solução. Mas eu lhe digo, olha para Lázaro. Lázaro esteve morto há 4 dias. E mesmo assim, Jesus chegou ao torno da vida e disse: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. A mesma coisa pode acontecer com você hoje, às 7 horas da noite. Aqui mesmo na Praça da Laranjeira. É o Comissão dos Milagres. É o mesmo Jesus. É o mesmo poder. É o mesmo Evangelho que realizou milagre. Então você e a sua família são os nossos convidados especiais. Então, isso é anunciar o reino de Deus. Foi esse o evangelho que Jesus começou a anunciar e é o que nós estamos anunciando. Nós temos um grupo chamado Comissão dos Milagres. São homens e mulheres que decidiram se doarem, cada um com sua parcela de cooperação, literalmente com seus corpos, suas habilidades, outros com suas finanças, outros com suas finanças, com seus corpos, seus veículos, para que pudéssemos ir nas ruas como nós temos ido literalmente na rua, de porta em porta, anunciando, falando, entregando folheto. E nós encontramos, inclusive nessa jornada que nós acabamos de fazer, encontramos pessoas sendo literalmente destruídas. Na cabeça dessas pessoas é apenas uma bactéria, como foi o caso de uma mulher, uma bactéria viva destruindo os seus tecidos, destruindo os seus órgãos. Olha o tamanho
olha o tamanho da perversidade e da maldade. Essa pequena bactéria, ainda que seja um micro, ela segue o mesmo padrão de qualquer corpo biológico. Só se locomove, só faz alguma coisa porque tem um espírito dentro. E esse espírito é o de Satanás. Então esse espírito de Satanás, se a pessoa estiver operando, se a sua consciência estiver ativa e ela operar no reino de Deus, esse espírito é amarrado, essa bactéria morre e esse ser humano não é consumido vivo. Olha, consumido vivo. Se um ser humano chegasse e começasse a devorar um outro ser humano, sabe, comendo aos pouquinhos, literalmente, seria um crime bárbaro. Mas olha, as bactérias fazem e ninguém vê isso como um crime. Por quê? Porque as entidades, as potestades cegaram o entendimento das pessoas. Infelizmente, pessoas que estão indo para uma igreja, mas parece que todos estão de olhos vendados, não verem, aceitam como normal. Então se encontra a pessoa com esse nível de sofrimento, sendo devorada viva. Uma bactéria, um agente do inferno entra lá e começa a destruir tecidos, comer órgãos, e a pessoa, além de sentir a dor, o pavor, porque sabe que logo irá se sucumbir. Aí você chega com o evangelho do reino, um evangelho que você que domina em nome de Jesus, porque todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Você mostra a eficácia, como é o nosso caso, mostrar a realidade. Mas mesmo assim a gente sabe que a gente enfrenta resistência. Por quê? Porque as pessoas estão com outras verdades que não é a verdade do reino, mas a gente entende, o poder maior sempre dominará o menor e a gente com certeza vai ter êxito. Inclusive, foi sobre o assunto que nós ministramos, sobre o poder de Deus. No caso, Jesus trouxe o poder dele para a terra e ele não voltou com esse poder. Esse poder se manifestou várias vezes, no caso de Lázaro, aonde Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Então, ali foi a exposição, o testemunho ocular do poder de Deus em operação no campo dos humanos, em benefício dos humanos. Então o maior dos problemas foi a morte, foi vencida. Então todos os problemas também serão vencidos, porque esse mesmo poder continua hoje agindo quando você tem a sua consciência despertada e você acredita. Então eu estava falando sobre o assunto e como também a gente tem poder de dominar a natureza. Contei um caso recentemente, estávamos em um certo lugar e vinha um redemoinho trazendo lixo, você sabe o que é redemoinho, aquela coisa que fica aquele círculo arrancando tudo pela frente e as pessoas iriam correrem por causa daquilo. E eu estava ali em nome do Senhor Jesus, levantei as mãos para lá e disse, cessa em nome do Senhor Jesus. Eu fiz isso baseado no que o próprio Jesus fez quando ele acalmou a tempestade. E ele disse, aquieta-te vento, acalma-te mar. E ele próprio disse, olha, as obras que eu faço, vocês devem fazer também muito mais. Porque Jesus disse, as obras que eu faço porque eu vi o Pai fazer. Vocês devem ser imitador do Pai, como eu sou imitador do Pai. Né? Então, eu vi o Pai fazer, então vocês estão vendo eu fazer e faço. Então, fiz. E já fiz várias e várias vezes. Estava contando sobre isso. Quando vinha também uma tempestade, eu estava contando. Naquele momento veio uma chuva repentina. Na verdade, nós já estava vendo desde de tarde vindo a boca da noite, percebendo que estava se formando um nevoeiro, e veio e chegou bem na hora do culto. E nós tínhamos comprado um som novo, né? A segunda vez que nós levamos ele para a rua já está naquela chuva. Então ali eu não tinha outra opção, duas opções, ou correr e não agir em nome do Senhor Jesus, ou agir, já que eu creio que Deus tem poder sobre a natureza, mesmo a gente sabendo que a chuva é uma bênção,
mas naquele momento ali iria nos trazer um prejuízo. Então ordenamos em nome do Senhor Jesus que fosse mudado o curso daquela chuva. O fato é, não choveu, teve aquele sereno, mas a chuva passou, graças a Deus. Então assim, quando você é consciente que você tem esse poder, você usa para enfrentar e vencer enfermidades, problemas, porque esses, assim como houve aquele redemoinho fisicamente, trazendo para incomodar, fazendo as pessoas fugirem, o diabo faz também algo semelhante em doenças, em problemas, levantando confusão, e ele sabe usar a natureza, sabe usar todos os recursos possíveis para trazer desgraça, caos, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, quero que você reconheça que é a coisa mais importante, mais grande da terra, é a pregação do evangelho, porque é quando dá oportunidade para o oprimido, a pessoa sofrida, ir ou migrar para o reino de Deus, ser protegida por Deus. E quando você tem a consciência desperta, você pode mudar o curso da história. Um grupo de pessoas que tem consciência de que ele está operando em nome do céu, em nome de Jesus, com o poder do céu, ele pode mudar a história da humanidade, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego mudaram o curso da história e venceram, fez com que reis arrogantes, o rei mais poderoso do mundo, se curvasse e reconhecesse. Não foi diferente também no caso de Moisés, e hoje é a nossa vez, é o mesmo Deus, o mesmo poder. Então eu quero que você desperte sua consciência e nos coopere para que nós possamos estar levando esse evangelho. Nosso propósito é levar, a princípio nós estamos no estado do Maranhão, na cidade de Açailândia, onde estamos também construindo a nossa sede, mas já estamos indo. Nosso propósito é levar em todo o estado do Maranhão. Então, considere ajudar, semeando uma semente em nosso ministério, porque a lei da semeadura, o próprio Jesus disse, né? Aquele que coopera, ainda que seja com um pouco de água, não fica sem receber a sua recompensa, e é dando que se recebe. Daí será-vos dado uma medida recalcada, sacudida e transbordante. E eu também não posso deixar de agradecer vocês todos que participaram, vocês que cederam seus veículos, suas caminhonetes, para levar as coisas, para levar os irmãos, e cada um que cooperou, seja abençoado. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós lhe recompensamos, o céu vai lhe recompensar, lhe dando aquilo que você mais precisa, lhe dando vida, lhe dando paz, lhe dando proteção. E vamos continuar junto, porque é o céu agindo na terra. O céu só pode agir a partir da igreja. A igreja não é apenas reuniões de pessoas que têm consciência que elas estão operando com todo o poder que sempre operou no passado e é o mesmo que está hoje operando. Por isso, eu agradeço a cada um de vocês. E se você ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho. Ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.